Olha, para ter vitória, você passa por um calvário, né? Como eu falei, isso aqui são crenças, padrões do passado, ó, trabalhar dobrado, cruzar o céu, fazer o impossível. Olá, peixes! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de peixes. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em peixes, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então, nós vamos às 10 cartas para peixes. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? 3, 6, 8, mais 2 cartas. Agora, fundo do deck para peixes. As de copas, abertura do emocional. O que eu vejo para peixes aqui é a questão de merecimento. Essa mesa fala sobre o merecimento pela carta do sol, é a sua condecoração, é o seu lugar ao sol. E para isso acontecer, precisa trabalhar muito uma abertura emocional, porque você está travado ou travada emocionalmente. Veio a carta da interferência no bloqueio. Aqui é uma não permissão em ser próspero, uma não permissão em merecer. Vem no seu mental a carta do poder, que também fala sobre família, sobre patrimônio, sobre construção de base sólida. Né? E por mais que você queira construir algo, isso aqui é o seu racional, o seu mental. Você pode buscar ativamente e pensar, bom, eu preciso formar o meu patrimônio, eu preciso trabalhar isso, eu preciso comprar uma casa, eu preciso formar uma família, enfim. Existe ali o seu querer no mental, mas emocionalmente você precisa também amadurecer, porque sai a princesa de copas no seu inconsciente falando sobre você ficar muito mais no plano ali do sonho, né, da idealização, do que no concreto. Então, é a pessoa, por essa questão de no inconsciente achar que não merece, ela se coloca no lugar só de sonhar e não de realizar. Né? E sempre com muita dificuldade pela carta da força, porque a carta da força ela vem falando sobre as encruzilhadas, da pessoa sempre ter que ser um ponto de equilíbrio, trazer ali o equilíbrio emocional, né, a todo custo, para enfrentar as situações com razão. Então, é aquela pessoa que acha que tudo na vida dela é muito difícil. Foi sempre com extrema dificuldade que conseguiu fazer alguma coisa. Foi depois de quebrar muito a cara, foi depois de ouvir muito não. E o que o tarô mostra é que nem tudo precisa vir a ferro e a fogo com tanta dificuldade. Existe um lado bom e positivo das coisas fluírem também com prazer. Parece que você só conhece um lado da moeda. O lado que é do trabalho, de muito esforço, de muito sacrifício para você seguir em frente. E o outro lado das coisas acontecerem de forma orgânica, fluida, e trazer esse prazer, você não se permite ou você não conhece. E é hora de reconhecer. Tá? Lembre-se, a abertura emocional. Só você se abrindo para a vida, você também se abre para o prazer, para as coisas que são, entre aspas, fáceis. Não precisa ser a jornada do guerreiro
ou da guerreira o tempo todo para que você conquiste. Eu sei que a gente vive num país que é muito difícil, né? E tem vários guerreiros e guerreiras aí o tempo todo tocando a vida. Mas eu tô falando de algo mais profundo, que é este merecimento e esta permissão que a pessoa se dá, apesar da dificuldade. Vamos separar um pouquinho o dinheiro, o lado material, desse lado emocional, de você não conseguir se permitir. Parece que sempre você acaba buscando algo que é mais difícil de realizar, né? Porque também, se for muito fácil, parece que você não vai dar valor, né? E eu digo isso porque você vem representado ou representada pela carta que fala de fracasso. Então, sempre que a luta é muito grande, ela envolve histórias ali de superação. E para superar algo, você tem que primeiro fracassar, né? E esse fracasso, como eu falei, ele te desautoriza, né? É o não merecimento. Então, por mais que exista um caminho melhor, mais fácil, mais aberto, eu acabo escolhendo aquele caminho que me traz inconscientemente mais dificuldades, que eu vou realizar menos, que eu vou ficar sonhando mais em como abrir esse caminho, como superar esse caminho, e você parece que escolhe o mais difícil, né? Porque junto com o fracasso veio a carta da ruína. São duas cartas que a gente não tem como fugir aqui, né? Chama muita atenção, porque ao seu redor a ruína já fala, o ambiente você já não tá bom, você acaba escolhendo realmente o que é mais difícil, como se você quisesse construir algo do zero, porque assim isso vai ter valor. Se vier pronto, você não se interessa, apesar daquilo facilitar a sua vida, né? É a pessoa que tá sempre quebrando pedra. Quebrando pedra e do outro lado tem um caminho, digamos, com menos pedra, mais aberto. Mas você vai lá e quebra essas pedras para que você se sinta valorizado e digno de receber algo por este trabalho. A carta do Hierofante aqui, no medo e no desejo, né? Ou no desejo, ela fala sobre o medo de também você seguir um caminho que você ainda não conhece, mas que você percebe que a chave já existe nas mãos de alguém. É muito louco, né? Porque você tem medo que alguém vá lá e resolva por você. No caso aqui, Hierofante seria essa representação de um mentor, da espiritualidade ou de alguém, né? Vem no cara ou coroa, no medo e no desejo. Ao mesmo tempo, você, quando tá muito difícil, você deseja que alguém salve a sua pele. Mas você tem medo de que alguém resolva por você e você se mostre incapaz ou mais fracassado. E a rainha de paus fala sobre hierarquia e domínio, né? É a rainha que gosta de controlar tudo. Então, se você precisa de controle, você não lida bem com a sua liberdade, né? A abertura emocional exige liberdade. Você ter liberdade para se conhecer, liberdade para mergulhar, liberdade para chorar, para questionar um monte de coisa, né? Eu vejo aqui uma pessoa um pouco engessada num padrão, né? O Hierofante, ele também traz um padrão como se fosse uma formatação, né? São os dogmas. E, ao mesmo tempo, né, como eu falei, a pessoa, quando tá muito difícil, ela pede para que a chave apareça na mão de alguém, mas tem outro lado da moeda que também, se a chave aparece na mão de alguém, significa que ela não foi capaz. Ela não consegue receber esta chave. É isso que eu quero dizer. Então fica difícil, como eu falei, a pessoa fica sempre buscando um caminho que não está formado, quebrando pedra e se preocupa em ficar quebrando pedra, né? Agora, e o livre caminhar e o desfrutar? Onde é que fica essa liberdade, né? Do merecer
estes bons momentos, merecer algo que venha com facilidade para você. Tá? Tem que trabalhar a troca energética do dar e receber. Olha só. O andarilho, que é o peregrino, o eremita. Luz e sombra o tempo todo. Eu falei do caminho de pedras. Então, a sombra desse caminho são as pedras, né? Mas a luz é você despertar e falar, por que que eu escolho esse caminho? Por que que sempre acontece isso comigo? O fato de sonhar demais pelo Cavaleiro de Copas e depois a crueldade de não acontecer, não realizar, e você fica naquele ciclo de não receber, porque no fundo tem uma crença de não merecimento. Olha a figura do Redentor, o sacrifício, o mártir, né? A pessoa que se sacrifica pelo bem do outro. A pessoa que faz, mas sempre é capturada pelo enredo, pela necessidade do outro. Sempre tem alguma causa maior do que a sua. Aqui a gente precisa trabalhar desconexão dessa dor. Por que que você tem que se sacrificar tanto? Olha, para ter vitória, você passa por um calvário, né? Como eu falei, precisa. Isso aqui são crenças, padrões do passado, ó, trabalhar dobrado, cruzar o céu, fazer o impossível. A pessoa que se lança em muitos desafios, né? E parece que não tem ali a cabeça para entender que ela está seguindo um padrão, ela está só replicando um padrão, sem se dar conta de que isso é nocivo para ela mesma. E o tarô vem falando dessa nova era, né? Essas duas cartas de espadas também falam dessa questão de hierarquia e de linhagem, principalmente masculina, tá? Como se fosse pai e filho, um padrão que vem se repetindo, da pessoa fazer demais e receber pouco, ou não receber. A sacerdotisa fala sobre trabalhar também espiritualmente essa questão, é a queda dos véus, tá? O lado espiritual a gente tem que trazer para nossa vida, saber também olhar o invisível, saber que existe uma linha conectando essas histórias, esses destinos. As pessoas estão ali retomando a função da outra, né? Então, olhar também para sua família, quem teve que se sacrificar pelo outro, né? Ou quem morreu cedo, que também geralmente o mártir morre cedo, né? É difícil você ver um mártir que seja ali idoso. Então, existe um ganho nisso, de um reconhecimento pelo sacrifício, mas será que tem que realmente cortar na carne? Esse padrão do derrotismo e do não merecimento, ele está oculto, está totalmente mergulhado no inconsciente. Aqui pede luz, o fogo é trazer para a consciência, reconhecer isso. A gente só consegue mudar algo que, primeiramente, a gente reconhece. Sem este reconhecimento, né, sem cair a ficha, sem esse estalo, nada feito. Né? Simplesmente a roda vai girando e se repetindo o tempo todo. Olha só, a perda de tempo, né? Então, a pessoa perde muito tempo tentando provar o seu valor. E mais uma vez as questões ancestrais aqui pela carta da morte. Isso aí está no sangue. Isso aí é uma história que vem de longe. Está no seu DNA. Então, olhar para essas histórias para ressignificar, honrar as pessoas que passaram por destinos difíceis, trágicos, de redenção, né? De ocupar esse lugar aí do redentor, do mártir, da pessoa que se sacrifica pelo outro. Precisa honrar essas pessoas para se libertar
Uma constelação aqui, olha, o bloqueio. Uma constelação aqui seria fundamental para colocar algumas coisas no lugar. Olha só, as rupturas. A ruptura aqui não é só da necessidade de romper o padrão, mas aqui também fala de mortes precoces, porque o mártir, como eu falei, ele morre cedo. Então parece que sempre alguém tem que ir lá e se sacrificar, né? Haver um corte no sentido simbólico e também histórico de alguém morrer cedo. Abertura do lado material, financeiro, e saber poupar, né? A prudência, quando você começa a receber, você começa a dar valor para aquilo que você fez, para o seu trabalho, para aquilo que chegou, para te recompensar pela sua dedicação, pelo seu tempo, pela pessoa que você é, seja qual contexto for. Mas é só trabalhando isso, essas questões, que você começa a ter realmente uma abertura e vai começar a sobrar dinheiro na sua conta, né? Porque eu tô vendo aqui muito padrão da pessoa endividada. A pessoa está sempre em dívida com outro. E quando entra no campo das finanças, ela sempre está no negativo. Então, melhorar financeiramente depende de todo este movimento que as cartas mostraram aqui. Claro que você precisa aprofundar isso na constelação. Olha só. A sua felicidade, a autorização para ser feliz, depende de um fechamento que não houve no passado, tá? E trabalhar também as feridas da sua criança interior. Aí sim, ó, riqueza. Aí sim, a mudança de padrão. Isso é muito importante que você veja. Se isso acontece com você, saiba que não é algo aleatório, né? Estamos todos conectados pelas nossas histórias, pelos nossos nomes, pelas nossas datas de nascimento e de morte dentro da nossa árvore genealógica. Nenhuma história deve ser ignorada. Busque, porque ali onde é a sua dor, ou a dor da sua família, é lá que você pode mexer e trazer potência para você. Então, esses são os conselhos do tarô de hoje para o signo de Peixes. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.